Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata Santana, sejam bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, já tivemos alterações. Eu estava gravando falando sobre um filme, aí eu pensei, este filme se encaixaria melhor em um outro vídeo. E aí, já troquei, tá? O vídeo de hoje é falando sobre filmes de espíritos. E eu trouxe duas franquias diferentes com dois filmes, né? Duas continuações. E espero que vocês gostem. Acredito que a maioria das pessoas já devem ter assistido esses filmes. Se não assistiram, aconselho que assistam. E o último filme que eu vou falar aqui, eu não assisti ainda. Então eu estou trazendo pra vocês, indicando pra vocês assistirem. Mas eu vou fazer um bom bosta dele. Então, provavelmente, quando eu assistir, e vai ser nesse final de semana, se o filme não for tão bom assim, eu vou voltar pedindo desculpa pra vocês. E falando se ele é bom ou bosta, tá? Mas enfim, seguindo então a programação normal, eu vou falar de duas franquias diferentes pra vocês e ambas têm continuações. Então vamos lá. Primeiro que eu queria falar pra vocês, até tem uma história engraçada com esse filme, apesar de ser um filme de terror, mas é um filme muito bom, tá? É Espíritos, a Morte está ao seu lado. Eu acho que é esse o nome, A Morte está ao seu lado. Conta a história de um fotógrafo que ele acaba se envolvendo num acidente e aí meio que a partir desse acidente ele começa a tirar fotos e nas fotos ele percebe que tem alguma coisa nas fotos, a namorada dele também, aí tem uma história do passado que vem à tona e basicamente esse filme, quem não viu já deve ter visto esta cena, mas quem já viu vai lembrar de uma dor nas costas, né? Então não vou querer entrar muito em detalhe, mas basicamente se tá com dor nas costas, vai no centro espírita. Nem sempre um médico vai poder te ajudar. Mas enfim, esse filme ele é muito bom. E a história que eu tinha pra contar desse filme é que eu, a minha mãe e minha irmã, a gente tinha costume de ir muito no cinema. E toda vez que a gente ia no cinema, eu e minha irmã, a gente queria assistir outros filmes, mas a minha mãe sempre queria assistir Xuxa e Didi. E aí um belo dia, não sei por mão de quem chegou, não lembro se foi pela minha mão da minha irmã ou da minha mãe, mas tem muita cara de ser minha e da minha irmã, a gente pegou pra assistir esse filme, Invocando Espíritos não, Invocando Espíritos é da outra franquia que eu vou falar. Espíritos, a Morte está Salada. E aí a gente assistiu o filme, todo o filme, e aí quando a gente terminou de assistir o filme, a minha mãe simplesmente solta a frase, é por isso que eu só quero olhar Xuxa e Didi com vocês. Então, assim, pra vocês terem uma noção do quão pesado foi assistir esse filme com a minha mãe. Não que o filme seja pesado, tá, gente? O filme é de boa. Mas, esse filme, ele mexe um pouquinho com a gente, tá? Eu vou. Eu vou falar. Não, eu falo agora porque aí depois eu vejo se eu consigo achar as fotos e deixo pra vocês lá na comunidade, tá? Mas basicamente, quando a gente assistiu esse filme, eu lembro da primeira vez que eu assisti esse filme, eu já tava namorando com o Rafael, inicinho do namoro, e eu peguei e entrei numa noia, porque como eu via muita coisa, eu via muita coisa, sentia muita coisa, e que eu posso trazer num outro vídeo pra vocês falando sobre essa questão do sentir. Eu falei pra Rafael assim, não, eu vou tirar um monte de foto, que não, minto. Nem foi eu falando pra ele que eu ia tirar um monte de foto. A gente assistiu, aí depois a gente começou a olhar um monte de vídeos, de fotos, né? Porque no filme rola algumas fotos, né? Ditas como reais, talvez sim, talvez não. E aí eu falei pro Rafa assim, bah, que vamos ver esses vídeos aqui e tal. A gente começou a ver os vídeos e aí o Rafa falou assim, isso aí é muito fácil de fazer. Tu pega o telefone, a câmera, aponta para um lugar assim, tira uma foto, alguma coisa vai aparecer. E isso ele tirou uma foto, eu vou ver se eu acho a foto pra deixar aqui pra vocês. Ele tirou a foto, me deu o telefone. Quando eu cheguei em casa, eu vi um monte de coisa na foto. Todo mundo que eu mostrava a foto, sempre aparecia mais alguma coisa na foto. Aí, eu simplesmente falei assim, ele conseguiu tirar uma foto assim? Eu também consigo.
e eu comecei a tirar foto de tudo que é lugar. Todo lugar que eu já tinha visto alguma coisa, eu já tinha sentido alguma coisa, eu fui lá e comecei a bater foto. Sendo que em uma das fotos que eu tirei, acho que foi a única que apareceu alguma coisa, eu tirei a foto e aparece uma manchinha no céu, assim. Parece uma manchinha, um pratinho no céu. E aí ele ficou emputecido comigo, porque, tipo assim, é eu que gosto de ET e é tu que tira uma foto de um OVNI. E tu que ama coisa de terror e tal. E é eu que tiro uma foto mais, vamos dizer assim, assombrada. Não que a foto fosse assombrada de fato, gente, mas foi foto que a gente tirou, que a gente viu alguma coisa, a gente tentou reproduzir a foto depois. E simplesmente não aconteceu. Então foi a história, né, engraçada. Uma história engraçada que foi da minha mãe. E essa história da foto, que eu vou ver se eu consigo achar as fotos. Uma eu tenho, ainda guardada, a outra não me lembro se eu tenho. Mas eu vou deixar lá na comunidade, caso vocês queiram ver essa foto, tá? Mas enfim, voltando ao assunto dos filmes. Esse filme, então, Espíritos, né? O 1, eu acho que ele é melhor do que a continuação. Sendo que a continuação também é boa. Mas vamos falar assim, é plot twist, fala. Olha a virada, né? Vamos dizer assim, desse filme. Ela é muito mais impactante. Não que o do outro não seja. Mas eu acho que esse negócio do, do ombro. Eu não vou entrar em detalhes pra não estragar a experiência de quem não viu ainda. Mas esse detalhe do ombro, ele é muito mais chocante, né? Tu parar pra pensar que aquilo dali tava te acompanhando o tempo inteiro. Mas, enfim, né? Quem já assistiu, assistiu. Quem não assistiu, assista. Porque é ótimo esse filme. Você não vai se arrepender. Já a continuação desse filme é Espíritos 2, ou Espíritos, Você Nunca Está Sozinho. Ele já trata uma outra história. Uma história não tem ligação com a outra, então se vocês quiserem assistir primeiro a continuação e depois o primeiro, pode assistir que não tem ligação de um filme com o outro, né? Tipo, uma história ser seguida da outra. Nessa acompanha a história de uma jovem que ela tá passando por alguns problemas e ela tem um namorado e tal. E ela tem muita. Vamos dizer assim que ela tem muita falta da irmã dela. Ela teve uma irmã, elas eram gêmeas, né? Elas nasceram grudadas. E num decorrer do momento, ali, num período da história, ela foi separada da irmã. Né, elas podiam ter feito essa operação desde pequeno, só que nas tradições ali, né, da história ali, do que acontece com eles, tinham algumas superstições, né, assim como do primeiro filme também, alguns ritos de passagem e tudo mais. E aí meio que, não me lembro agora se elas não queriam se separar ou a mãe não queria separar elas, alguma coisa do tipo. Só que daí chega num momento da história que uma delas tá namorando, né, inclusive é esse namorado, né, que ela tem até hoje, até hoje, né, que até o final do filme ela tem esse mesmo namorado. Elas querem se separar, uma delas quer se separar, a outra não quer, e aí acaba, infelizmente, uma delas morrendo e assim elas se separam. E aí, esse filme conta muito a história da irmã que ficou sendo assombrada, provavelmente pelo espírito da irmã, que no início eu acho que não é meio contado quem tá assombrando ela, mas depois a gente se descobre que é o espírito da irmã. E aí, é uma sucessão de coisas que acontece o filme inteiro, que vocês precisam assistir com muita atenção. Quem não assistiu ainda esse filme, assistir desde o início com muita atenção, todo o filme, mas sim prestando atenção em detalhe por detalhe, porque quando chegar lá no final, tu descobre que a verdade estava na tua cara, mas esfregada, esfolada na tua cara, desde o início e não percebeu. Obviamente quem tá mais habituado a assistir filme de terror, que tá acostumado a, tipo, olhar 2, 3, 4 filmes de terror num final de semana, vai falar assim, isso aí era muito previsível. Ou quando tu chegar lá no final, tu fala assim, mas isso era previsível demais. Então, assim, realmente, quem assistiu muito filme de terror, acho que é um pouquinho difícil não pegar os detalhes desde o início. Mas quem tá a fim de assistir um filme bom, aconselho que assistam esse filme e prestem atenção nos detalhes, porque cada detalhe conta no final.
E ele é muito, 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 muito bom. Mas ainda, como falei pra vocês, eu prefiro o primeiro do que o segundo. Não que o segundo seja ruim, mas o primeiro eu acho que ele é muito mais assustador do que o segundo. E tem cenas desse filme do segundo que eu acho que lembra muito o Segredo das Duas Irmãs, que eu falei pra vocês lá no vídeo passado. Mas não a versão americana, a versão Ásia, tá? Tailandesa, se não me engano, do filme. Porque tem alguns detalhes, algumas coisas que acontecem ali que me lembram muito daquele filme. Então, quem assistiu, né, da indicação passada, me deixe nos comentários aí se vocês acharam também que tem coisas que lembram, tá? Se não assistiram, não tem problema, mas se assistirem, depois deixem nos comentários pra mim se vocês acham que tem ou não ligação isso que eu tô falando, tá? Agora eu vou falar. Desculpa, gente. Agora eu vou falar pra vocês sobre a segunda franquia de filmes, né? Que eu já tinha mencionado antes, que é Evocando Espíritos. Se vocês se lembram desse filme, é filme, ó. Já tem um tempinho. Passava muito, acho que na Globo. Eu ia falar na sessão da tarde, mas eu não me lembro se era só na sessão da tarde ou em outros horários. Mas passou algum tempo na Globo, né? Algumas boas vezes na Globo. E esse filme basicamente trata da história de uma mãe, né? De uma mãe não, de uma família, que um dos filhos tem um câncer, se não me engano. Se não me engano, é leucemia que ele tem. É alguma doença que ele tem, tá? Vou tratar como doença, pra não acontecer de eu falar a doença e não ser a doença, tá? É que faz um tempinho que eu assisti. Ele tá doente e aí a mãe decide que o melhor pro tratamento do filho é eles se mudarem de casa, eles mudarem para mais perto do hospital. Então eles vão pra uma casa, que chegando lá nessa casa, a casa é meio estranha e tal, mas a princípio tranquilo. E aí quando eles chegam nessa casa, meio que tá, cada um escolhe seu quarto e tal. E aí um menino, desculpa gente, ai, desculpa, o menino ele meio que escolhe que ele vai dormir no porão. Tem tipo uma sala, né? Ali no porão da casa. E aí ele fala assim, não, eu vou dormir lá embaixo, vou fazer meu quarto lá embaixo. E ele meio que já vê algumas coisas quando ele chega nessa casa. E no decorrer do filme ele vê também outras coisas acontecendo. E aí até que num determinado momento do filme ali, né, numa parte ali da história, eles descobrem que a casa que eles estão morando, antigamente ele funcionou uma casa funerária. Né? Para quem não sabe, uma casa funerária é onde se faz a preparação dos corpos. Em algumas casas, não todas as casas nos Estados Unidos, mas algumas casas funerárias lá, elas servem também para velar o corpo. Então, tipo, tu teve ali a morte, então é preparado lá o corpo e fica ali para fazer, né, ser velado e tirar de lá. Mas eu não me lembro se nesse filme específico é feito, é velado ali o corpo. Eu acho que ali é, mas não tenho muita certeza. Mas enfim, então o que eu tenho certeza é que no porão, exatamente onde que o menino tá dormindo, lá era onde ele tinha, era como se funcionasse ali um necrotério ali embaixo, sabe? Ele limpava os corpos ali embaixo dos mortos. E aí acontece uma sucessão de coisas, é, aquelas mesas, tipo, mesa giratória e tal. E aí eles acabam descobrindo a história da casa, descobrindo a história do, vamos dizer assim, né, agente funerário, que ele trabalhava, que ele morava. E o negócio começa a ficar tenso. Então, assim, não vou me aprofundar muito no filme, porque eu acho que já me aprofundei demais. E esse filme é muito, muito, muito bom. É um pitelzinho. Quem quiser assistir esse filme, assista, porque é muito bom. E é muito legal a história deles, né? Como ele se desenvolve. Que eu acho que hoje em dia os filmes eles focam tanto nos efeitos especiais e acabam esquecendo um pouco da história dos filmes, né? Em si. Né, o que puxa, mas que segura a gente. Agora, pra continuar, né?
a continuação desse filme. Trata da história de uma família que também se muda para uma outra casa. E chega lá e eles descobrem que eles não são os únicos moradores dessa casa. Eu vi o trailer, eu vi algumas cenas desse filme. Eu já tinha assistido algumas cenas desse filme. E eu fiquei curiosa para assistir, mas eu não lembrava do título. Tinha visto a imagem, mas não tinha visto o nome. Aí, então eu peguei para separar para assistir agora no final de semana. Vou trazer para vocês. E as cenas que eu vi no trailer, pelo menos as partes que pareciam os fantasmas, né? Me lembrou muito outros filmes, né? Me lembrou, tipo, A Chave Mestre, Corra. Assim, não especificamente a história, mas sim algumas cenas, sabe? Tipo, de dar susto, acho que é jump scare que fala. Devo estar falando errado, mas enfim, algumas coisas assim de dar susto. Também tem uma cena que me lembrou muito ali, eu vendo as cenas do trailer, me lembrou um pouco. Qual que era o nome que eu ia falar pra vocês? Me lembrou um pouco Os Inocentes, que tem uma versão mais atual, que não é filme, que daí é série, que é a Mansão Blue, acho. Acho que é isso, Mansão Blue. Alguma coisa assim, mas depois eu trago, falo mais sobre isso. Talvez não tenha tanto do Corra, mas o Corra me lembra muito a Chave Mestre. Chave Mestra. Então, tipo, as questões de susto, algumas cenas ali meio que me lembrou. Então, mais tarde eu vou trazer um vídeo falando pra vocês sobre um caso que na verdade ele não é nem considerado uma história real, ele é considerado uma lenda urbana, tá? Mas ao mesmo tempo que ele é considerado uma lenda urbana, algumas pessoas acreditam que isso pode ser real, porque como que eu ia falar pra vocês? Na cultura oriental, objetos podem guardar fragmentos, vamos dizer assim, né? Dos seus antigos donos, né? O espírito do dono e tudo mais. Então eu vou trazer mais tarde pra vocês essa história. E ela é meio considerada uma lenda urbana, às vezes é considerada como sendo real a história, mas igual eu vou trazer pra vocês, tá? E o vídeo de hoje foi falando sobre espíritos, porque eu acho que encaixa um pouco com essa história. E eu até ia trazer outros filmes pra vocês, mas eu acho que eu vou ficar por esses, né? Esses 4. Até porque talvez ninguém seja tão viciado assim em filme e série que nem eu pra maratonar e assistir uns quantos um atrás do outro, né? Mas escolhe aí. Escolhe algum filme aí, assistam. E, e bom final de semana pra vocês. Beijo, tchau e fui! Até mais tarde.